Se você era criança nos anos 80 ou 90, existe uma cena de cinema que provavelmente te marcou para sempre. Um momento que, mesmo em um filme de ação, se tornou um trauma silencioso para toda uma geração. Hoje, vamos revisitar essa cena. E se você se lembrar do que estou falando, por favor, se inscreva no canal, porque você faz parte dessa história. Lembro como se fosse ontem, a empolgação de assistir a um filme que prometia robôs gigantes, batalhas épicas e heróis invencíveis. E por um bom tempo, era exatamente isso. A gente vibrava a cada transformação, a cada tiro de laser, a cada frase de efeito. O herói era o nosso herói, aquele que nunca perdia, que sempre dava um jeito. Ele era o símbolo da esperança. O líder que nos ensinou sobre coragem. A gente colecionava os bonecos, desenhava nos cadernos, imitava a voz dele nas brincadeiras. Ele não era apenas um personagem, ele era uma parte da nossa infância. Um amigo imaginário com quem contávamos para vencer qualquer vilão. E por isso, nada poderia nos preparar para o que estava por vir. A batalha começou como tantas outras. O cenário era familiar. Os inimigos eram os de sempre. A gente esperava a virada. O momento em que nosso herói se levantaria, mais forte do que nunca, e salvaria o dia. Mas o roteiro, dessa vez, era diferente. Era mais cruel. Cada golpe que ele recebia, a gente sentia, cada arranhão na sua lataria, doía na gente. A trilha sonora, que antes era heróica e triunfante, começou a mudar. Ficou mais lenta, mais triste. E a gente, sentado no sofá ou na poltrona do cinema, começou a sentir um aperto no peito, aquela sensação estranha de que algo estava muito errado. Ele não estava se levantando. Pela primeira vez, ele parecia cansado, vulnerável. E então, o golpe final. Não foi uma explosão espetacular. Foi um tiro covarde. Um momento de fraqueza explorado pelo inimigo mais odiado. E ele caiu. Não como um herói que se sacrifica gloriosamente. Ele caiu de forma dolorosa, lenta. A cena que se seguiu é a que está gravada na nossa memória. Ele, deitado, ferido mortalmente. A cor de sua pintura, antes vibrante, agora parecia desbotada, cinza. Seus olhos, que antes brilhavam com liderança, agora piscavam com dificuldade. A câmera focava no seu rosto, e nós víamos a vida se esvaindo. Ele ainda teve forças para dizer suas últimas palavras. Palavras de encorajamento, passando a liderança para um novo herói. A matriz da liderança, aquele artefato místico que ele carregava, foi passada adiante. Mas para nós, crianças, aquilo não era consolo. Não queríamos um novo líder. Queríamos o nosso líder de volta. E então, o momento final, a cor cinza, tomou conta de todo o seu corpo. Seus olhos se apagaram. Encerrou. Um silêncio que pesou no cinema, na sala de estar. O maior herói da nossa infância tinha morrido. De verdade, não era um truque. Não era um plano. Ele se foi, eu não sei vocês, mas eu torei. Muitos de nós choramos e não entendemos. Como puderam fazer isso? Como puderam tirar de nós o nosso Optimus Prime? Sim. Estamos falando de Transformers, o filme de 1986. Uma animação que deveria ser apenas entretenimento, mas que nos deu nossa primeira grande lição sobre perda. Nossos pais tentavam consolar. É só um desenho, eles diziam. Mas não era. Para nós, era real. Optimus Prime era real. Sua morte foi a primeira vez que muitos de nós tivemos contato com a ideia de que heróis também podem cair. De que às vezes o bem não vence da maneira que a gente espera. O impacto foi tão gigantesco que a Hasbro, a empresa por trás dos brinquedos e do filme, foi inundada com cartas. Cartas de pais, cartas de crianças, todos inconformados, perguntando por que mataram o Optimus. A reação foi tão negativa que a empresa teve que mudar seus planos para o futuro. Eles tinham planejado matar outro personagem popular, o Duke, no filme do G-1, mas depois da reação à morte do Optimus, eles mudaram o roteiro no último minuto, adicionando uma narração que dizia que Duke havia apenas entrado em coma. Eles aprenderam a lição. Não se mexe com os heróis de uma geração. Mas por que essa cena nos traumatizou tanto? Porque ela quebrou uma regra não escrita do universo infantil. A regra de que o herói principal
é intocável. Pense em outros desenhos da época. He-Man sempre vencia o esqueleto. Lion-O sempre derrotava Mumra. Havia perigo, havia tensão. Mas no final, a ordem era restaurada e nosso herói estava lá, de pé, sorrindo para a câmera. Transformers, o filme, pegou essa segurança e a destruiu. Ele nos disse que o mundo é um lugar onde coisas ruins acontecem, até mesmo com os melhores. E isso, para uma mente infantil, é uma pílula difícil de engolir. Foi uma aula de narrativa ousada, que pegou todos de surpresa. Hoje, em um mundo pós-Game of Thrones, estamos acostumados a ver personagens principais morrendo. Mas em 1986 para Krian, isso era um choque cultural. A verdade é que os roteiristas não tinham a intenção de traumatizar ninguém. A lógica era puramente comercial. A Hasbro queria lançar uma nova linha de brinquedos, com novos personagens, e a maneira mais fácil de fazer as crianças quererem os novos robôs era eliminando os antigos. Simples. Assim, o que para eles era uma estratégia de marketing, para nós, foi um evento cataclísmico. Eles não contavam com o vínculo emocional que havíamos criado com o Optimus Prime. Ele era mais do que um brinquedo que se transformava em caminhão. Ele era a voz da sabedoria, o protetor, quase uma figura paterna para muitos de nós. Sua frase, liberdade é um direito de todos os seres sencientes, ecoava em nossas mentes. Ele representava o ideal máximo de bondade e justiça. E vê-lo morrer de forma tão brutal foi como perder um pedaço da nossa própria inocência. Curiosamente, a pressão dos fãs foi tão grande que, mais tarde, na série de televisão, eles trouxeram o Optimus de volta à vida. Uma tentativa de consertar o erro. Mas o dano, ou melhor, a marca, já estava feita. A ressurreição nunca teve o mesmo impacto que a morte. Aquele momento sombrio no filme ficou para sempre. Ele nos ensinou sobre perda, sobre luto e sobre a passagem do bastão. Hoje, como adultos, podemos olhar para trás e entender a decisão dos criadores. Podemos até admirar a coragem de tomar um risco narrativo tão grande em um produto voltado para crianças. Mas a memória emocional permanece. Aquele sentimento de choque, de tristeza, de incredulidade. É fascinante como uma cena de um filme de animação dos anos 80 pode ter tido um impacto tão duradouro. Ela se tornou um ponto de referência cultural. Uma piada interna para toda uma geração. Quando alguém fala sobre traumas de infância do cinema, a morte de Optimus Prime está quase sempre no topo da lista, ao lado da morte da mãe do Bambi ou do Artax, no pântano da tristeza em A História Sem Fim. Essa cena nos uniu. Ela criou uma experiência compartilhada. Se você encontra alguém que também era criança naquela época e menciona a morte do Optimus Prime, você vê um brilho de reconhecimento no olhar da pessoa, um aceno de cabeça que diz: sim, eu estava lá. Eu também senti aquilo. É a prova do poder das histórias. Elas não são apenas entretenimento passageiro. Elas nos moldam, nos ensinam, nos conectam. A morte de Optimus Prime não foi apenas o fim de um personagem. Foi o fim da nossa inocência coletiva. Foi o momento em que a ficção nos deu um soco no estômago e nos lembrou que, mesmo nos mundos mais fantásticos, a perda é uma parte inevitável da jornada. Essa cena nos preparou, de uma forma estranha, para as complexidades da vida adulta. Ela nos ensinou que a liderança pode mudar de mãos, que novos heróis podem surgir, mas que as lendas, mesmo quando caem, nunca são esquecidas. O legado de Optimus Prime não morreu com ele naquele filme. Pelo contrário, sua morte o tornou imortal. Transformou um personagem de desenho animado em um ícone cultural. Um símbolo de sacrifício e heroísmo que transcendeu gerações. Se você assistiu a essa cena quando criança e sentiu o que eu senti, saiba que você não está sozinho. Nós compartilhamos essa memória, esse pequeno trauma que, hoje, olhamos com uma mistura de nostalgia e respeito. Foi doloroso, mas foi importante. E talvez, só talvez, tenha nos tornado fãs de histórias melhores e mais complexos. Obrigado por me acompanhar nessa viagem nostálgica. Se essa história ressoou com você, se você também sentiu o impacto da queda desse gigante, inscreva-se no canal para mais mergulhos na nossa memória afetiva. Deixe nos comentários qual outra cena de filme ou desenho marcou a sua infância. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!